Sou Sebastião Ferreira, estou aqui novamente no Olhando para Si, trazendo informações em todos os sentidos para nós todos, né? Eu agradeço a participação de vocês estarem nos prestigiando, espero que estejam gostando desse vídeo. Nós vamos continuar, em continuidade do último vídeo, sobre o espírito humano. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E para que a gente possa dar continuidade, solta a vinheta. Muito bem. O Espiritismo nos ensina como é a união do espírito e o corpo. Eu disse isso no vídeo anterior, que a colocação, a hora da colocação do espírito é justamente na hora da fecundação. Eu não vou entrar em pormenores, que é muito técnico, mas existe todo um processo, talvez numa oportunidade eu poderia estar falando sobre como isso funciona. E essa informação vem da doutrina espírita, que é a que nós encontramos a melhor coerência, né, da colocação do espírito na hora do nascimento, da reencarnação do espírito e da encarnação do espírito. É nesse momento em que há a fecundação dos dois gametas, masculino e feminino, e a multiplicidade das células. Mas o espírito, né, por sua vez, pela sua essência, ele é um ser indefinido, ele é um ser, e ele é abstrato, que ele não pode compor a ação sobre a matéria sozinho. Então há necessidade de que haja algo que interligue o espírito e o corpo físico, ok? Muito bem, antes que eu fale sobre isso, eu quero fazer uma comparação para vocês, para que a gente possa entender melhor como funciona o corpo físico, o espírito encarnado. Vamos pegar um ovo, que é a maior célula que existe, é o ovo, somente o ovo de avestruz, né? Vocês imaginam dos dinossauros gigantescos, né? Então é uma célula, ok? Então você pega o ovo, nós temos a gema do ovo, temos a clara do ovo, depois nós temos aquela película bem fininha entre a casca e a clara do ovo, e depois vem a casca do ovo. Vamos comparar o ovo, ok, ao ser humano no corpo. O espírito seria a gema do ovo, ok? O espírito. O que liga o espírito ao corpo é o perispírito, que eu vou falar nele agora, já vou falar nele. Ele conecta. E após o perispírito, existe mais uma película, que seria a parte chamada de corpo etéreo. Seria uma película bem fininha, que seria o perispírito seria a clara, a gema, o espírito, e o corpo etéreo seria aquela película que conecta com a casca. E a casca seria o corpo físico. É mais ou menos assim que funciona. Então o ovo é um exemplo bem claro, né? São quatro partes. Mas o espírito, ele não está dividido em quatro partes. Ele precisa dessas conexões para se conectar ao corpo, senão não há como ele se conectar. Porque ele, na verdade, nós, espiritualmente falando, nós somos abstratos. Nós não temos como conectar com o corpo físico se não houver esse fluido, né? É necessário esse envoltório fluídico para nos conectar. De certa forma, ele faz parte, é uma parte integrante do espírito, o fluido, que é o perispírito. Todo o espírito que está relacionado ao orbe físico, material, ele tem que ter o perispírito. Obviamente que espíritos muito avançados, eles se deslocam, né, como luz, né, pelo universo afora, trabalhando, como sempre, né, e desconectado muitas vezes do perispírito, não há necessidade de acordo com a evolução. Mas isso é uma matéria para posterior. Ele é semimaterial, isto é, praticamente
ele é feito da matéria de origem do perispírito. Ele é tirado do fluido cósmico, universal, do planeta. Seria essa matéria que existe, nós chamamos de matéria universal. Dentro da ciência, existem muitos questionamentos sobre a matéria escura, que consegue dar estrutura ao universo. É o fluido cósmico universal. A matéria escura nada mais é do que isso. É um fluido. A ciência, a nossa ciência da física, não consegue ainda identificar este fluido. Não consegue identificar. Porque ele é tão eterizado, ele é tão sutil, quintessenciado, que quase não é possível detectar a ponderabilidade dele. Agora, já o perispírito não. Ele já é possível, sim, ser detectado. Inclusive, nós temos pessoas que veem espíritos. Como é que a pessoa consegue ver o espírito? Da mesma forma que ele era quando ele estava encarnado. Porque ele usa aquele fluido cósmico do planeta para ter a última aparência de encarne que ele teve. Porque se eu desencarnar agora, eu vou estar do meu lado aqui com essa aparência que vocês estão vendo. Então o que acontece? Fala assim, mas por que nós não conseguimos ver o espírito? O que acontece com esse corpo espiritual, que eles são transparentes, nós não o vemos, né? Mas ele está ali, ele existe. É como o ar, né? Nós estamos aqui respirando, o ar está aí, ó. A gente está vendo o ar? Não, mas ele está aí, ok? Mas o que acontece? Tudo no universo, fora Deus e o espírito humano, é matéria, é energia. E ela está em vários estados, e em movimento. Mesmo uma parede sólida, né, que eu tenho aqui do meu lado, uma parede, ela tem as suas brechas, porque os átomos estão em movimento constante. Tudo está em movimento constante. Quando nós olhamos uma matéria muito compacta, uma das matérias mais compactas é o diamante, por exemplo, que sofreu uma pressão muito grande. Então ele está tão compactado, que ele tem uma dureza extraordinária, como os metais, como o titânio, e assim sucessivamente, né? Mas se nós observarmos profundamente aquela estrutura, nós vamos ver que os átomos, os elétrons, os nêutrons, os prótons, os quarks estão em movimento. Então existe espaço. E assim é o corpo espiritual nosso, quando nós estamos no plano espiritual, e fisicamente também. As moléculas estão num movimento tão acelerado que ele se torna transparente, ok? Se nós pegarmos, eu vou dar um exemplo para vocês, se vocês podem fazer isso em casa, isso é natural. Claro que não há uma desintegração, mas dar mais ou menos uma ideia. Se você pegar um ventilador, né, e você deixar ele desligado, parado, e você pegar uma caneta, qualquer objeto, e colocar atrás do círculo, né, da hélice dele, atrás da pá da hélice, você não vai enxergar a caneta ou o objeto ou até a sua mão. Você não vai enxergar. Por quê? Porque ela vai impedir você. Mas se você acionar a hélice e ele, como o motor, começar a girar, a velocidade dentro dá a impressão da desintegração das moléculas da hélice, e você vai pôr a mão lá atrás ou uma caneta e você vai ver ela perfeitamente. Por quê? Porque está em movimento toda a estrutura de energia que compõe aquele corpo. E assim é o espírito. Quando ele quer aparecer, o que ele faz? Ele usa o fluido ectoplasmático do ambiente, onde ele está, que geralmente é produzido por nós, e se materializa. Então, para que a gente entenda melhor, não existe nada de fantasmagórico, de sobrenatural. Tudo isso é alegoria, tudo isso é místico. Isso, não, na verdade, não é real. É um mundo paralelo, o mundo espiritual, de onde nós viemos, de lá para cá, é real. Aqui é só uma cópia, eu já disse isso em vídeos passados. Então não existe nada. Olha, o fantasma. Não tem fantasma, não existe isso. Isso é bobeira, isso é coisa vamos entender que o mundo espiritual e o mundo físico, eles se intercalam, são dimensões, de acordo com o padrão vibratório e a velocidade da estrutura atômica. Por isso que o espírito atravessa uma parede muitas das vezes. Às vezes ele não atravessa, porque a estrutura do perispírito dele é tão pesada, tão densa, que ele não consegue ultrapassar os vãos moleculares
do objeto que está na frente. Por isso. Agora, quando ele tem um pouco mais de leveza, né, e de dinâmica em cima do seu corpo perispiritual, ele vibra numa velocidade maior do que está ali aquelas moléculas atômicas, e ele passa, ele atravessa, simplesmente isso. Não existe, olha, ele teletransportou, é só um deslocamento, isso é física, né? E é isso que eu estou tentando colocar para nós aqui. Vamos sair dessa coisa de, olha, não tem sobrenatural, é tudo muito natural. Por isso que num dos meus vídeos eu disse assim, olha, o espírito não é um ser sobrenatural, ele é natural. Leiam lá, está lá na introdução do... a natureza do perispírito, ela é astral, é uma natureza astral, por isso que a gente não consegue vê-la, né? E é até bom, viu? Porque o mundo espiritual é muito complexo, e nós iríamos ver certas coisas que não é muito conveniente para nós, e nós não estamos ainda preparados para estar enxergando tudo que existe nessa dimensão paralela a nós, né? O que sofre nessa circunstância é modificado especificamente, tem um nome de perispírito. Então, o perispírito é ele que faz toda a conexão e toda a modificação, né, do ser abstrato que é o espírito humano, e torna-se um ser concreto, definido e apreensível pelo pensamento. Olha aí, o perispírito faz essa conexão com o corpo, e nós somos um ser concreto, ok? E o próprio espírito, ele passa a ser também um ser concreto. Por quê? Porque ele está na matéria, ele está introduzido dentro da matéria, ok? Então, de um ser abstrato, ele passa a ser um ser definido como concreto. No momento que ele se desloca do corpo físico, ele passa a ser um ser abstrato, ou a essência. Mas o perispírito, ele tem a semimaterialidade. Compreenderam? Então, é isso. Eu estou fazendo toda essa síntese bem, assim, para não ficar muito cansativo, mas para que a gente possa ter uma ideia de que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. E eu falei do corpo etéreo, eu vou continuar, mais para frente eu vou falar sobre ele um pouquinho. Ele existe, é fato, ok? E até onde ele vai? Quanto tempo dura esses corpos? Muito bem. Já é um momento de eu ir dando um encerramento por essa terceira parte do nosso vídeo, já ir caminhando para um semi-encerramento, que na verdade vai ter continuidade no próximo vídeo, eu falando do perispírito e do corpo físico e do espírito humano. Eu aguardo vocês, o meu muito obrigado e até lá. Vocês gostaram do nosso vídeo? Muito bem! Não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque é muito importante para que nós possamos nos manter neste canal. E também de dar aquele joinha para nós. E olha, tem o nosso sininho, acione para poder receber as nossas notificações. E também, se você quiser comentar qualquer coisa ou fazer pergunta, eu estou predisposto lá no canal, está respondendo as perguntas de vocês. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!